Olá, que a paz de Deus esteja com todos nós. Queridos irmãos, é sempre um prazer muito grande retornar a esta casa. Tão querida, com vontade imensa de que tudo volte aos padrões de normalidade para que possamos nos ver pessoalmente. Mas Deus é tão misericordioso que permitiu que estejamos aqui, ainda que seja virtualmente, para fazer esse trabalho, falando sobre o progresso pela reencarnação, que os bons espíritos, aos quais eu peço auxílio nesse momento, para que a minha palavra, através da leitura, que eu vou fazer do texto de Joana de Ângeles, possa se tornar compreensível. Que os bons espíritos nos abençoem a todos. A ação dos seres corpóreos é necessária à marcha do progresso. Deus, porém, na sua sabedoria, quis que essa mesma ação eles encontrassem um meio de progredir e de se aproximar dele, do Pai Celestial. Desse modo, por uma admirável lei da providência divina, tudo se encadeia, tudo é solidário na natureza. São comentários de Allan Kardec na questão 132 do Livro dos Espíritos, necessidade da encarnação dos espíritos. No capítulo 4 do Evangelho segundo o Espiritismo, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. A ressurreição supõe o retorno à vida do próprio cadáver. O que a ciência demonstra ser materialmente impossível. Sobretudo quando os elementos desse corpo já estão há muito dispersos e consumidos. Mas há segmentos religiosos que ainda acreditam nessa possibilidade. Nós respeitamos. Cada um tem o livre-arbítrio, o direito de acreditar naquilo que está no seu nível de progresso, seu nível espiritual a alcançar. A reencarnação é um tema que é bem batido, E por mais que estudemos, sempre tem uma coisinha a mais para se aprender. Porque é uma técnica repetitiva, Pegar uma técnica pedagógica repetitiva, onde a gente tem que estar sempre falando, repetindo, e nem assim. Muitas das vezes, a maioria das vezes, passa despercebidas informações bastante valiosas. Na questão da ressurreição, nós sabemos, que é impossível um corpo que está ali já em decomposição voltar à vida. É completamente impossível. Mas, como algumas pessoas, acreditam nisso. Eu, no momento que estava pesquisando, lendo, estudando sobre esse assunto, eu também estava ao mesmo tempo com outra palestra para fazer,
Aí tinha terminado de preparar sobre o do maravilhoso e do sobrenatural, lá no livro dos médiuns. E me chamou a atenção para esta palestra, para essa conversa de hoje, o capítulo 2 do maravilhoso e do sobrenatural, e que me chamou a atenção quando afirma tornar um homem a viver depois de morto e bem morto. Reunirem-se os seus membros dispersos para lhe formarem de novo o corpo. Sim, seria maravilhoso, sobrenatural e fantástico. Que bênção para todos nós termos o Espiritismo, a doutrina espírita a nos esclarecer, né, meus irmãos? Que maravilha. Portanto, a reencarnação é a volta da alma ou do espírito à vida corpórea. Não no mesmo corpo novamente, claro, óbvio. No mesmo corpo constituído, né? Não pode. E que nada tem a ver com o antigo. Nós recebemos uma nova roupagem, uma nova argamassa, para que nessa argamassa nova possa ali habitar temporariamente um espírito antigo, um espírito já criado, porque nós somos espíritos velhos, né? Aí alguém pode dizer assim, como é que você sabe que o espírito é velho? Muitas das vezes até pela forma de agir. Não sei se vocês já perceberam que tem criança que tem umas ideias, tem um jeito de portar-se como um adulto. E você diz assim, meu Deus, como aquela criança pensa diferente. Ela tem mais sabedoria, ela tem uma nova visão de ver as coisas, ela encara as coisas com mais sapiência, com uma certa maturidade. É porque nós somos espíritos antigos e carregamos conosco uma bagagem imensa de experiências. Então, como diz um determinado expositor, nós temos várias experiências agora. Então, somos compostos de várias encarnações. Que está lá no nosso perispírito, essas experiências, né? Está lá no nosso perispírito guardado, o que fizemos de bom, de ruim no passado. E que muitas das vezes, quando chegando agora, numa nova roupagem, em muitas ocasiões nos permitimos que aflore em atitudes, em atos, que de repente você diz assim, puxa, não, parece que eu já vivi aqui, que eu já vivi essa situação, que eu já passei por determinadas situações, que parece que foi ontem, né? Sabe por quê? Porque o espírito sopra onde quer e ouves a sua voz, mas não sabe de onde vem e nem para onde vai. Significa que não se sabe o que foi, nem o que será o espírito, só Deus sabe. Só Deus sabe. E Deus nos coloca no melhor lugar para o nosso crescimento. Aquela família que nós nos sentimos peixe fora d'água, com aqueles companheiros que a gente
a gente não se combina, né? Se pelo contrário o espírito, a alma, fosse criada com o corpo, saberíamos de onde ele vem, pois conheceríamos o seu começo. E nós não conhecemos o começo. Sabemos que fomos criados simples e ignorantes, mas não sabemos quando fomos criados. E nem sabemos quantas encarnações nós já tivemos. Porque uma encarnação sobrepõe a outra, né? Aquela encarnação mais antiga, talvez a primeira, é possível que já tenhamos resgatado a primeira reencarnação. Aí vem a segunda, vem a terceira, vem a quarta, aí vamos resgatando uma por uma. Então, aquelas que resgatamos, elas desaparecem no tempo, na eternidade. Meus irmãos, a reencarnação, ela é universal para o progresso. Ninguém progride sem que passe pela reencarnação. E a reencarnação, a vida em si na Terra, é um livro aberto, de páginas em branco. E ali nós vamos ali escrevendo a nossa nova história. Mais um capítulo da nossa história, né? Todos os dias, como uma grande coxa de retalho. Aí todos os dias nós escrevemos um capítulo, variando de um para outro mundo, assim como de um para outro sistema. Todos os espíritos passam pelo crivo da reencarnação. É uma ferramenta, é um jeito misericordioso que Deus concede a todas as suas criaturas para o aprendizado, para o crescimento, né, para a nossa evolução. Portanto, meus amigos, a reencarnação sempre constitui um grande desafio, cuja magnitude somente pode ser avaliada pelos resultados de que se reveste. Cada reencarnação é um desafio. Por quê? Porque nós vivemos um dia de cada vez. E cada dia tem a sua história. Cada dia tem o seu começo, tem um meio, tem um fim. Cada dia é um pedacinho de experiência. E o que mais interessante, que eu já ouvi, eu acredito, que desencarnamos todos os dias. Quando adormecemos, né? Passamos por aquele processo da emancipação da alma tal, e voltamos ao mundo dos espíritos e contactamos muitas das vezes com pessoas que nós amamos e pessoas que não amamos tanto. E retornamos ao nosso, como é que eu vou chamar? Ao nosso corpo físico, mas eu queria utilizar um outro termo, mas me fugiu agora. Escafandro, né? A gente coloca ali, guardou bonitinho, né? Obedecendo ao estatuto da evolução, o espírito jamais regride, por pior que ele seja, por pior condição em que esteja. Ele não regride. E a cada conquista que obtém, mais facilmente se liberta das faixas mais primárias em que se encontrava. Assim conseguindo o constante crescimento, né? O crescimento interior. Ele não regride. Nós estamos sempre em ascensão.
lembremos-nos de que já fomos, quem sabe, passamos pela época da experiência das cavernas, quem sabe, né? Não fomos aquele ser primitivo, né? Aquele ser de inteligência tacanha, né? De experiências difíceis, ainda no processo de aprendizado, e continuamos aprendendo coisas novas. E agora, que maravilha, né? Nessa encarnação temos a graça de aprender coisas novas dentro da tecnologia. Meu Deus, quando eu podia imaginar, lá na minha infância, que um dia estaria diante de um tablet, diante de um computador ou diante de um celular? Se quando da minha infância eu não conhecia nem o que era telefone. Igualmente se conhecia o que era telégrafo, né? E veja como o progresso chegou. E vem chegando cada vez mais. E vamos crescendo e aprendendo cada vez mais. Basta que para isso nos esforcemos para aprender, porque é a única riqueza que a gente tem. Verdadeiramente é o conhecimento que fica conosco, e a gente leva conosco o conhecimento e traz conosco também o retorno pela encarnação. Nós retornamos com esse conhecimento aprimorado no mundo dos espíritos. Mesmo quando se equivoca um indivíduo e se compromete, tendo necessidade de retornar em cárcere orgânico e mentais em face de limitações que lhes são impostas como indispensáveis à reparação, qual ocorre nos processos expiatórios, o patrimônio de que eles depõem. Tem pessoas que voltam em situações dantescas, lamentáveis. Muitas das vezes na sua ignorância, culpa Deus, culpa o mundo, culpa a família, culpa o universo. Mas nós somos aquilo que semeamos. Nós recebemos conforme, né, a nossa semeadura. E as limitações que é dada ao espírito passar são bênçãos. Que talvez se ele não tivesse aquela limitação, ele viesse a fracassar de novo. Ele viesse a cometer os mesmos erros. Então ele vem com as limitações para digamos assim, como uma barreira, né? Uma barreira. Daqui você não passa, você só vai poder chegar até aqui. E muitas das vezes são desafios imensos, né? Pessoas que nascem com seus membros atrofiados, pessoas que nascem com problemas mentais, pessoas que nascem com problemas emocionais desajustados, ainda com a sensação de estranhas, gosto pelos vícios, né? Tudo isso. Continua arquivado para ressurgir logo seja concluída a etapa mais dolorosa. Ele vem àquela situação, mas não vai ter um final. Tem muitos que conseguem, através de cirurgias, de implantes, através da nova tecnologia, ter aquela aprovação, ter aquela expiação minimizada, sanada. Apenas sanada. Mas ele vai permanecer com aquela limitação, agora de uma forma menos dolorosa. Porque ele precisa passar por aquilo. Então aquele processo não pode sair inteiramente dele. Ele precisa passar por aquilo, né?
Experiência fascinante, a reencarnação. É maravilhoso viver cada momento, na dor, na tristeza, na alegria, nas conquistas, também com as decepções, com as lutas diárias. E nos deparamos com a energia, com a força, que não sabemos nem de onde vem aquela força, né? Vem de Deus, vem da nossa fé, vem da ajuda dos nossos guias e mentores espirituais. Mas são forças que nos elevam, que nos empurram, que nos dizem, vai, você consegue. E às vezes a gente fica assim meio desacreditado, assim, de repente vem aquela ideia, o mentor da gente, o anjo da guardião, e passa aquela ideia pra gente, e a gente levanta, né? Levanta e não, eu tenho que tomar atitude, não, eu tenho que agir dessa forma, não, para o bem, para o nosso bem, para o nosso crescimento. E há muitas pessoas que não conseguem captar as boas informações, as boas inspirações, e captam informações de espíritos com os quais mantêm vínculos do passado e que tentam a todo custo fazer com que a pessoa, nesta encarnação, tombe novamente no despenhadeiro do desespero, dos vícios, em uma série de circunstâncias. E muitos perdem a oportunidade da reencarnação. Experiência fascinante. Cada oportunidade é toda uma concessão que enriquece interiormente e amplia a visão da realidade espiritual, atraindo sempre no rumo do eterno. É maravilhoso viver. Através dos contínuos mergulhos na argamassa orgânica, tanto quanto na sua libertação pela morte, o espírito aprende a valorizar cada ação, cada lição de alegria, que agradece, e de sofrimento que bendiz. Que bendiz. O retroceder da luta, as dificuldades da luta, não desanima, não o desanima. Alguns, né? Por entender que os horizontes mais amplos, para serem conquistados, exigem experientes combatentes, que deles mais se beneficiam ao tempo que aos demais ajudam. Há quantas pessoas que tem por aí que são guerreiras, são bravas, mulheres guerreiras, mulheres que lutam dia a dia para levar o pão de cada dia para os filhos, que passam por grandes provações, tanto físicas, morais, sociais. Quantos homens dignos, né, que respeita a si, respeita a sociedade, respeita a sua família e está ali na luta para se melhorar, para conduzir seus filhos dentro dos padrões da moralidade cristã,
aconselhando, conduzindo. Quantos, não é, meus irmãos? Ajudando a si, ajudando os que cercam através do exemplo, através do trabalho, através do estudo, através das condutas, do comportamento, das atitudes, né? Sem a reencarnação, a vida terrena estaria totalmente destituída de sentido psicológico e moral. Tendo em vista as disparidades que caracterizam a massa humana e as chocantes apresentações dos seres lesados no corpo, na emoção, na mente e desprovido de qualquer chance para serem felizes. Aí eu me recordo sempre eu tenho na minha mente a fisionomia assim, de uma moça, uma irmã, que todos os eventos e congressos, era cega de nascença, ela estava lá. É sempre com um sorriso assim, encantadora, uma fisionomia linda, um semblante sereno. Eu admirava aquela criatura, nunca tive coragem de me aproximar dela. Mas ela nem imagina o quanto eu admirava, não sei seu nome, nunca tive coragem nem de perguntar o nome dela. Mas todo congresso, todo encontro estadual, ela estava lá com a pessoa acompanhando. Ah, como eu admirava aquela criatura. Normalmente analisa as possibilidades de que irá dispor, os enfrentamentos que deverá encontrar, o contato com antigas vítimas e formosas afeições, as tirânicas atrações que o magnetismo da matéria oculta faculta, os perigos que surgem a cada momento, as tentações, né? Livrai-me do mal, não nos deixe cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Ah, meus amigos, muitas vezes, porém, ao mergulhar na carne, a névoa orgânica tisna-lhe o discernimento e passa a debater-se na neblina que o envolve, comprometendo-se com antigos vícios. É aquela atração maligna, aquela atração irresistível para determinado tipo de vício e que você não consegue entender porque você é atraída para aquele vício. E não consegue, a não ser com um grande esforço e a ajuda daqueles que estão ao seu redor, se livrar daquele vício do jogo do bicho, né? Do álcool, do fumo, das drogas, enfim, da sexolatria, enfim, uma série de vícios nocivos ao nosso crescimento espiritual, envolvendo-se com companheiros que ainda reteiam na sombra da perversidade ou do erro. Quantas pessoas permanecem ao lado de outras e dizem assim: eu não consigo me livrar da companhia de fulano, eu não consigo me desvencilhar dessa companhia de ciclano, ela me atrai, ele me atrai,
Eu sei que ele é errado, eu sei que ele é errada, mas eu não consigo. Por mais que eu faça, eu sempre estou voltando. Por mais que eu faça, por mais que aconteça, mas eu sempre estou ali. Dívidas do passado, compromissos anteriores assumidos. E o arrastamento das más inclinações pode pôr todo o programa reencarnatório cuidadosamente elaborado a perder. É certo que jamais falta a cooperação daqueles que foram na erraticidade de seus guias, que o aconselharam, que lhe mostraram o caminho da reencarnação como forma de ressarcir dívidas terríveis. Amigos e benfeitores espirituais que buscam inspirá-lo constantemente, encaminhando-lhe corações generosos e afeiçoados a fim de o socorrer. É aquele socorro nos momentos mais difíceis, que você está naquele desespero e não sabe o que fazer. Aí chega aquela pessoa e te dá a mão, te dá um conselho, te dá ajuda, te dá uma palavra amiga. E muitas das vezes o que comer, o que vestir, o que calçar e onde morar. Meus irmãos, nenhum espírito jamais se pode eximir a reencarnação, por cujo processo somente por ele alcançará ou alcançaremos a felicidade. Quando a gente nasce, quando as pessoas nascem, faz-se festa. Não é? Mas aquela criança que reencarna, aquele espírito que reencarna, passa pelo esquecimento do passado. Só Deus sabe que caminho ele vai trilhar. Só Deus sabe a que propósito ele veio, suas tendências, suas aptidões, as probabilidades, enfim, tudo vai estar ali para auxiliá-lo. Aí quando desencarna, todo mundo chora pela saudade que vai ficar daquele corpo material, pela presença amorosa. Mas ele já está se libertando nos grilhões que o prendiam à massa, a argamassa que o mantinham cativo, preso. Ele se liberta. Bem, meus irmãos, encerrando a nossa conversa de hoje, finalizando, com a nossa conversa de hoje. Por mais difícil, se apresente a estrada a percorrer durante a reencarnação, mesmo que assinalada por abrolhos e dores, solidão e desar. O mestre sofrimento estará realizando a parte que lhe compete desenvolver para que rotile a luz interna de Deus que jaz no ser em evolução. Muita luz, muita paz, muito amor em nossos corações.